Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula e essa terá por título a segunda lei de Mendel. Vamos lá? Vocês ao final dessa videoaula, que você entenda as bases que fundamentaram a segunda lei de Mendel. Então, quais foram os achados e como ele se desenvolveu o seu estudo e como nós aplicamos isso no nosso dia a dia. O que diz a segunda lei de Mendel? Até o último momento, nós estávamos falando, então, que Mendel ele estudou as ervilhas, as características que elas apresentavam, como cor da semente, forma da semente, a altura do pé, onde davam as flores. Nós vimos que tinha mais ou menos 7 características diferentes da semente que ele analisou. Mas ele analisava essas características independentemente, no que a gente chama de monohibridismo. Então, ele só via a cor da semente. Então, ele estudou a cor da semente. Depois, ele estudou a forma da semente. Isso fez a primeira lei dele. Agora, na segunda lei, ele começou a entender quando olhava para mais de uma característica. Não olhar só a cor da semente, que como a gente viu, tinha as amarelas e as verdes. Mas olhar também as outras características junto com a cor da semente. Então, ele formulou que na sua lei, que um cruzamento em que esteja envolvido 2 ou mais caracteres, ou seja, 2 ou mais características, como a gente vai falar agora, tanto a cor da semente quanto a forma da semente, os fatores que determinam cada um, ou seja, cada um desses caracteres, se separam de forma independente, ou seja, um não está necessariamente ligado ao outro durante a formação dos gametas. Então, eles vão se separar de forma solitária, ninguém puxa ninguém, e eles vão se recombinar ao acaso e assim vai formar as combinações possíveis, várias combinações diferentes. Então vamos ver o que isso quer dizer na prática. Então, primeiro, cor da semente, nós já cansamos de ver amarela, Vzão, alguma coisa, porque ela pode ser homozigótica ou heterozigótica, e a verde só pode ser Vzinho, Vzinho. Então, nós vimos que em um cromossomo das ervilhas estava lá o gene, se ela for amarela, Vzão, Vzão, ou Vzão alguma coisa, se ela for verde, Vzinho, Vzinho. Beleza? Para a cor da semente. Para a forma da semente, tínhamos 2 formas possíveis, lisa ou rugosa. Se ela fosse lisa, era a característica dominante. R alguma coisa, Rzão, 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 Rzinho. Se ela fosse rugosa, são as ervilhas recessivas, Rzinho, Rzinho. E aí, em outro cromossomo dessas ervilhas, é que estará o alelo que dá a forma da semente. Então, em um cromossomo nós temos a cor da semente, em outro cromossomo vão estar os dados para a forma da semente. E era isso que Mendel foi analisar. Como se dava, então, quando uma ervilha se misturava com a outra, quando as características, eu estou olhando tanto a cor quanto a forma da semente e não só para uma dessas características. Então, ele resolveu perceber que poderíamos ter como opções que existiriam ervilhas, considerando as 2 características, amarelas e lisas. Então, para isso, ela teria um par de cromossomos, como a gente pode ver aqui, para as amarelas e o outro lá da lisa. Essas ervilhas poderiam ser lisas, mas ao invés de amarelas, serem verdes. Então, tá aqui os cromossomos da verde e o da lisa. Ela poderia ser amarela e rugosa. Então, temos aqui os cromossomos relativos à cor e aqui a forma, ok? E ela também poderia ser o quê? Verde e rugosa. Então, um cromossomo com os alelos da cor e o outro cromossomo com o alelo da forma. É claro que ela tem muitas outras características além de cor e forma, não é verdade? Mas aqui agora nós vamos olhar para o dihibridismo, ou seja, para 2 características apenas. No nosso caso, no nosso exemplo, vamos olhar a cor e a forma da semente. Então, o que Mendel começou a estudar? Ele pegou uma ervilha, então, homozigótica para as 2 características, ou seja, ela era amarela homozigótica dominante, logicamente, ela era amarela e ela era lisa, então ela só tinha essa combinação de cromossomos, e ele colocou para cruzar com ervilhas verdes e rugosas, ou seja,
homozigóticas recessivas. Então ele pegou as homozigóticas dominantes e colocou para cruzar com uma homozigótica recessiva. E aí foi ver o que deu. Desse cruzamento, então, ervilhas que são homozigóticas dominantes, elas só vão ter Vzão e Rzão para dar. Então, o gameta dela será Vzão, Rzão, ok? Ervilhas que são totalmente recessivas só terão Vzinho para cor e Rzinho para forma da semente, ok? Então, todos os gametas que eles vão formar só têm essas possibilidades. Ao cruzar esses gametas, é que aí nós temos o que a gente chama de um dihíbrido, uma mistura dos dois. Di vem de dois, duas vezes, então é um híbrido duas vezes. Duas vezes por quê? Porque está sendo um híbrido tanto para cor quanto para forma. Então, nós vamos ter esse carinha aqui amarelo e liso, porque são as características dominantes, porém, em seus cromossomos, nós vamos ter o alelo para forma, para cor amarela, o alelo da cor verde, vamos ter o alelo que traz a informação de ser liso e o alelo que traz a informação de ser rugoso, certo? Esses aqui são recessivos, estão lá em espera, enquanto esses estão sendo expressos, e por isso o dihíbrido é amarelo e liso, certo? Agora eu pego esse amarelo e liso do dihíbrido misturadinho e eles agora que vão reproduzir. O que será que vai acontecer? Eu vou ter agora vários outros gametas, eu só não tenho só mais uma possibilidade de gametas, porque eu vou ter Vzão, vou ter Vzinho, vou ter Rzão e vou ter Rzinho. E aí a gente tem que lembrar como surgem os gametas, lá no processo de meiose. Lembra que nós já falamos sobre ele? Então, eu tenho esse carinha aqui e a célula dele é assim. Antes de produzir o gameta, a primeira coisa que ele faz na intéfase é a duplicação desses cromossomos. Então, ele vai fazer uma cópia de tudo que está lá dentro. E aí sim vai começar a meiose, o processo de separação. Lembrando que na meiose a gente passa por duas divisões, né? É uma duplicação seguida de duas divisões. A primeira meiose, que a gente chama de meiose reducional, nós vamos ter uma separação dos cromossomos homólogos, ou seja, vai um para um lado, o cromossomo relativo à característica da cor para um lado e o da forma também para um lado, enquanto os outros, o homólogo dele vai para o outro lado. Preste atenção, aqui a gente não pode fazer uma separação desse tipo, senão a gente vai ter uma ervilha com cor, mas que não tem forma. Nesse caso aqui ela tem cor e não tem forma, aqui ela tem forma e não tem cor. Isso não existe, a ervilha não vai ser viável, ela vai desaparecer. Então, a gente está na meiose, o que a gente separa são os homólogos, ok? Então, na reducional, reduzindo o número de cromossomos, meio a meio. E agora, vamos fazer uma segunda divisão, que é a equacional. Porque a gente não pode esquecer que as cópias aqui ainda estavam juntas, né? Então, aqui agora nós separamos essas cópias e agora sim, nós temos 4 gametas diferentes. Vamos ter um gameta Vzão, Rzão, um gameta Vzão, Rzão, um gameta Vzinho, Rzinho, um gameta Vzinho, Rzinho. Mas será que são só essas as possibilidades? Será que algo mais pode sair daí? Não é só isso, temos mais por aí. Porque o que pode acontecer então é que ao invés de, junto com a cor amarela, quem vir seria o Rzão, seria o liso, venha na verdade o rugoso. E ao invés de ter vindo durante a meiose, a primeira separação, junto com a cor verde rugoso, veio o liso. Então eu tenho outras possibilidades também de separação. E aí quando eu faço a meiose eu vou ter nesse momento outras combinações. Eu vou ter Vzão com Rzinho, não mais Vzão com Rzão.
e vou ter Vzinho com Rzão e não mais Vzinho com Rzinho. Então eu tenho outros gametas possíveis, certo? Formando ali. Então ao todo eu tenho 4 possibilidades diferentes de gametas girando e todas elas têm que ser consideradas, porque eles estão em cromossomos diferentes e eles vão se segregar independentemente. Era isso que Mendel dizia quando a característica se segrega independente, quando uma característica não está ligada com a outra. Pode haver combinações entre elas. E como eu posso descobrir quantos gametas podem surgir de um ser? Uma fórmula matemática que a gente usa é a fórmula de 2 elevado a n, que facilita bastante a nossa vida, onde n é um número de características heterozigóticas que nós temos. Um exemplo, nós temos um indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, nós temos 2 características heterozigóticas. Uma, Vzão, Vzinho, e a segunda, Rzão, Rzinho. Então, meu n é igual a 2. Eu vou manter a base e vou mudar o expoente, porque o n é igual a 2. 2 elevado a 2, lembrando que 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, mas não é porque o 2 está em cima, é porque o elevado indica quantas vezes eu multiplico a base, certo? Então, 2 elevado a 2, 4 gametas possíveis. Já no meu segundo indivíduo aqui, eu tenho várias características. Eu tenho característica Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Quantos daqui são heterozigóticos? Consegue contar? Azão, Azão não é, ele é homozigoto, então esse eu já não conto. Eu tenho então 1 com Bzão, Bzinho, 2 Czão, Czinho, 3 Dzão, Dzinho e 4 Ezão, Ezinho. Então, o meu n é igual a 4. Elevo, então, 2 a 4. Então, 2 elevado a 4 é 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ok? Não é 2 vezes 4, senão seria 8, não é 8. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16 gametas possíveis, certo? Um último exemplo, um indivíduo 3, que é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Tenho 2 características. Vzão, Vzão é homozigoto, então não conto ele. Rzão, Rzão é homozigoto, não conto ele. Meu n vai ser igual a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu só tenho um gameta possível. Que gameta seria esse? Vzão, Rzão. Aqui eu tenho os 4 gametas que a gente já achou possíveis. Aqui eu teria 16 combinações diferentes de gametas, certo? Então, o que são esses 4 gametas possíveis aqui no nosso exemplo? Um Vzão combinando com um Rzão, depois um Vzão combinando com o Rzinho, Vzão, Rzinho. Aí depois eu parto para o meu Vzinho, um Vzinho combinando com o meu Rzão e depois um Vzinho combinando com o meu Rzinho. Minhas 4 possibilidades de gametas, certo? Que esse tipo de ervilha pode formar. Agora que eu já sei quais são os gametas possíveis, eu posso fazer o quê? O cruzamento dessa ervilha. Então, agora que eu já sei os meus gametas, eu parto para fazer um cruzamento entre esses díhíbridos, ou seja, entre 2 ervilhas que tem Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Quais são os gametas que essas ervilhas podem produzir? Essa daqui, 4 possibilidades, como a gente viu. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Esta daqui, ela também é um díhíbrido. Ó, tá aqui Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, quais são as possibilidades? Mesma coisa. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Agora que eu já tenho meus gametas, vamos para o quadro de Punnett. Lembra do quadro? Espero que sim. Só que agora não vai ser só um quadrinho. Tá lá minhas ervilhas e agora eu vou colocá-la num quadro. Se são 4 gametas, eu preciso que esse quadro tenha 4 espaços para eu colocar os meus gametas. Então, meu quadro vai ter ao total 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 colunas, certo?
Tenho vários espaços para poder colocar esses aqui, porque na primeira coluna e a primeira linha eu não vou fazer o cruzamento, é onde eu coloco as minhas informações, lembram disso? Então, vou pegar os primeiros gametas e vou colocar na posição. Vou arrumar o meu quadro de Punnett com os gametas que eu encontrei do cruzamento lá do heterozigoto. Então, ele pode formar esses gametas. O segundo pode formar, agora eu vou para a coluna. O outro eu arrumei nas linhas, esse agora eu arrumo nas minhas colunas. Feito isso, então aqui a gente arruma os gametas, no caso aqui o feminino, aqui no caso o masculino. Uma vez arrumados os gametas, agora eu parto para fazer a reprodução. Produção dos filhotinhos, do que pode sair do cruzamento dos dois. Como eu faço reprodução? Primeira linha com a primeira coluna. O que sai dali? Aqui é Vzão, aqui Vzão, Rzão, Rzão. Você pode arrumar, não importa a ordem que apareça aqui dentro. Eu gosto sempre de arrumar de forma que primeiro fica o maiúsculo e depois o minúsculo quando ele tem, tá? Por exemplo, vamos para a segunda. Veio o Vzão daqui, veio o Vzão de cá, veio o Rzão daqui, veio o Rzinho de cá. Então, eu sempre gosto de colocar o maiúsculo primeiro para a gente ver logo quais são os maiúsculos. Mas se você colocar Vzão, Vzão, Rzinho, Rzão, não tem problema, tá? Eu só gosto de alinhar para ficar mais fácil na hora de olhar para o quadro e já você vai entender por que isso é importante. E aí eu vou agora para a terceira linha com a terceira coluna e vou embora montando todo o meu quadro, todas as combinações possíveis. Perceba que serão 16 combinações possíveis desse cruzamento, certo? Fiz o meu quadro. O que esse meu quadro então vai me informar? Vai trazer informações de quais são os genótipos, que é justamente o quadrado inteiro, o que saiu dali, e quais são os fenótipos desses filhos, da combinação desses dois. Quando eu olho para o genótipo, eu vou ter, e aí eu vou pegando aqui, vou contar quantos genótipos tem. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Quantos tem dele? Se eu olhar todo o meu quadro, eu só vou encontrar um dele. De quantas possibilidades? De 16 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho um de 16, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Vamos para o segundo. Eu vou ter aqui o segundo, o terceiro, todas as possibilidades que eu tenho. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Esse carinha aqui, eu tenho outro dele. Se você olhar bem, você vai encontrar um segundo dele. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Então, quantas eu tenho dele? Eu tenho 2 de 16 possibilidades totais. E a gente vai encontrar essa proporção entre eles. Então, 2 de 16, 1 de 16 desse daqui, 2 de 16, 4 desses aqui, ó, se você olhar, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, nós temos 4. Vamos encontrar os 4. Então, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, 1. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, 2. 3 aqui. E falta só mais um, 4 aqui. Então, tenho 4 de 16 desse daqui, certo? Então, encontrei os meus genótipos, quanto eu tenho de cada um dos genótipos dos filhos dessa combinação. Agora, eu vou precisar saber os meus fenótipos, as carinhas que esses filhos vão ter. Quais são os fenótipos possíveis que a gente viu lá no início? Ele pode ser amarelo e liso. E aí, para ser amarelo, basta eu ter um Vzão e um Rzão. Ele vai ser amarelo liso. Ele pode ser amarelo e rugoso. Então, basta eu ter um Vzão, mas eu tenho que ter Rzinho para ser rugoso. Ele pode ser verde. Então, olha, todo recessivo aqui. E um dominante para o rugoso. Para o liso, perdão. E ele pode ser totalmente recessivo. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, que ele vai ser verde rugoso.
certo? E agora a gente vai contar aqui no nosso quadro quantos tem da chance de cada um desses ser. O primeiro aqui, amarelo e liso. Quantos pode ser Vzão alguma coisa, Rzão alguma coisa? Se aqui, então, é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, ele vai ser amarelo e liso. Se aqui, Vzão, Vzão, é Rzão, Rzinho, ele vai ser amarelo e liso. Vzão, Vzinho, é Rzão, Rzão, amarelo e liso. Então, para cada um deles, eu vou colocando as possibilidades segundo os meus genótipos aqui que eu já tracei. Quais são os genótipos que vão dar os seguintes fenótipos. Então, vou colocando cada possibilidade que eu tenho aqui. E aí, eu vou contabilizar essas possibilidades. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aqui. E se eu contar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 possibilidades de nascerem o quê? Lisos e amarelos. Segundo, nascer amarelo e nascer rugoso. Eu tenho 3 possibilidades de serem amarelos e rugosos. Nesse cruzamento, eu tenho a chance também para ser verde e liso de 3. Então, eu tenho 3. E de ser verde e rugoso, eu vou ter o quê? Apenas uma. Só uma delas será verde e rugoso. Então, com relação aos fenótipos possíveis num cruzamento seguido pela segunda lei de Mendel, sempre eu vou ter essa classificação de fenótipos. 9 para 3 para 3 para 1. Outra forma que você pode fazer é uma combinação entre as características, começando a trabalhá-las separadamente, já que um dihibridismo nada mais é do que uma mistura de 2 monohibridismos. Ou seja, eu posso pegar primeiro a cor da semente, no caso a cor Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, porque a gente está falando de seres heterozigóticos, ok? E tratar separadamente a forma da semente, a Rzão, Rzinho, a Rzão, Rzinho, tá certo? Então vamos começar aqui pela cor da semente. Eu faço combinações delas, traço as possíveis combinações entre elas. Então, entre Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, eu vou ter primeiro Vzão com Vzão, Vzão com Vzinho, o Vzinho daqui com o Vzão de lá e Vzinho, Vzinho. Então, essas são as possíveis combinações. Reparem bem que eu tenho 1 de 4 Vzão, Vzão, 2 de 4 Vzão, Vzinhos e 1 de 4 Vzinho, Vzinho. Certo? E, se eu for olhar os fenótipos, terei ervilhas. 3 a cada 4 ervilhas serão amarelas e uma verde. Certo? O mesmo eu vou fazer agora com a forma da semente. Vou fazer as combinações aqui dos seus alelos. Então, Rzão, 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 Rzinho, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho. Da mesma forma, eu vou ter 1/4 Rzão, Rzão, 2/4 Rzão, Rzinho e 1/4 Rzinho, Rzinho. Agora que eu já tenho a possibilidade, a probabilidade de cada um desses aqui, eu vou juntar agora a cor com a forma da semente. Para isso, eu vou fazer primeiro, então, esse 1/4 com 1/4 daqui. Vou combiná-las. 1/4 vezes 1/4, então 1/4 vezes 1/4, 1/16. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. 1/4 agora com 2/4 lá embaixo, vou ter 1/4 vezes 2/4 igual a 2/16. 10 Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. 1/4 vezes 1/4 do Rzinho, Rzinho, lá embaixo, ó, 1/16. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho.
E agora eu vou fazer esses mesmos processos com as outras características daqui, porque eu tenho que combinar com todas as possibilidades. Então, arrumando aqui para a gente ter espaço, eu vou para a segunda. 2/4, Vzão, Vzinho, com 1/4, Rzão, Rzão. Vou ter 2/16. 2/4 com 2/4, vou ter 4/16. 2/4 com 1/4, 2/16. Depois, 1/4 de Vzinho, Vzinho, com 1/4 de Rzão, Rzão. 1/16. E vou fazendo assim para cada uma das características. E se você olhar bem, a gente vai encontrar a mesma proporção genotípica que a gente encontrou usando lá o quadro de Punnett, certo? Perceba que 1/16 das outras, 2/16 da outra, 1/16, 2/16, 4/16, aqui o nosso 4/16 aqui, percebam que é o mesmo, Vzão, Vzinha, Rzão, Rzinho. E isso vai me permitir agora analisar o fenótipo e ver que eu vou encontrar as mesmas proporções das amarelas, 9 amarelas e lisas, 3 amarelas e rugosas, 3 verdes e lisas e uma só verde e rugosa, certo? Então, essa é a segunda lei de Mendel. Eu estou apresentando duas formas que vocês podem fazer para estudá-la, para fazer as suas combinações. Particularmente, eu gosto mais de usar o quadro de Punnett, porque ele te dá uma resposta mais visual, mas há pessoas que têm mais facilidade fazendo combinação, assim, matemática. Então, fica a cargo de vocês escolherem qual das duas maneiras para você é mais viável e que vai te gerar menos dor de cabeça e menos chances de erro. Isso que é importante. Chegamos então ao fim da nossa aula, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Acabamos as leis de Mendel, mas agora a gente vai para o pós-lei de Mendel nas próximas aulas. A coisa ainda fica um pouquinho mais complicada. Nos vemos lá. Tchau, tchau!